Olá, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. O meu nome é Flávio e a gente começa hoje o nosso curso sobre o Simples Nacional. E, introduzindo o Simples Nacional, a gente vai começar pela base constitucional desse regime de apuração tributária. Bom, o Simples Nacional, embora ele esteja previsto na legislação infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição, ele tem toda uma normatização e uma previsão de tratamento na Constituição Federal. Então, nós iremos analisar com muita calma e em todos os detalhes a estrutura do Simples Nacional, mas em poucas palavras, o Simples Nacional é um regime de apuração tributária que dá um tratamento diferenciado e favorecido para alguns tipos de empresas. Que empresas são essas? São as microempresas, que nós vamos designar apenas como ME, e as empresas de pequeno porte, as EPP. Bom, ouvindo essa pequena introdução do que é o Simples Nacional, um regime que dá tratamento diferenciado e favorecido para algumas empresas, a primeira coisa que você pode se questionar mas isso é constitucional? Porque o artigo 5º caput da Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei. E especificamente em matéria tributária, o artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal, ele diz que é vedado aos entes federados, ou seja, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir um tratamento diferenciado para os contribuintes. Então, é muito natural que se pense. Então, o Simples Nacional, ele é inconstitucional, já que ele coloca ele favorece, ele dá um tratamento diferente e favorecido para alguns tipos de empresas em detrimento de outras? Bom, não. Primeiro porque essa previsão constitucional de igualdade e de igualdade entre os contribuintes, ela tem uma pequena brecha já no artigo 150, inciso 2 da Constituição, que fala que é vedado esse tratamento diferenciado entre os contribuintes que se encontrem em situação equivalente, ou seja, que sejam iguais ou muito parecidos. Então, um exemplo. Uma empresa, um mercadinho da esquina, que acabou de ser fundado, acabou de ser constituído, começou hoje as suas atividades. Ele vai ter as mesmas condições de competição no mercado, de atrair clientes, de ofertar bons preços, de pagar seus tributos, do que um hipermercado vinculado a uma marca multinacional? Com certeza não. A marca multinacional já estará consolidada, já terá um nicho consolidado de clientes, já terá uma receita bruta muito alta, que permitirá ela se manter, já terá um caixa com bastante liquidez, enquanto que o mercadinho da esquina que começou hoje, não. Então, nessa toada, o artigo 170, inciso 9 da Constituição Federal prevê, efetivamente, um tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, desde que elas tenham sede e administração aqui no Brasil. Então, vejam, não é tratar de forma favorecida e diferenciada sem qualquer critério. É tratar os diferentes na medida de suas desigualdades. Tem um princípio geral no direito, para vários ramos do direito, que diz: devem se tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Uma imagem que eu acho que ilustra muito bem isso é essa que eu coloquei aí no slide para vocês. Ela mostra, à minha esquerda pelo menos, pessoas em situações de igualdade. Cada uma tem uma caixa. Só que elas têm alturas diferentes. Então a pessoa mais baixa, mesmo com uma caixa, ela não consegue assistir o jogo. A pessoa de estatura mediana consegue assistir o jogo com uma caixa. E a pessoa de estatura mais alta também consegue, mas talvez ela nem precisasse dessa caixa para assistir ao jogo. E essa imagem que está à minha esquerda é uma situação que ilustra a igualdade. Cada um tem uma caixa, cada um tem a mesma quantidade de benefícios, por assim dizer. E uma situação de isonomia é a que está à minha direita. A pessoa com a altura menor, ela precisa de 2 caixas, e aí ela consegue assistir o jogo de beisebol que está ao fundo. A pessoa de estatura mediana, ela precisa apenas de 1 caixa, e ela também consegue assistir ao jogo. E a pessoa com a maior estatura não precisa de nenhuma caixa e também consegue assistir ao jogo normalmente. Então, o que eu quero colocar aqui para vocês em resumo com relação à base constitucional?
há razões e há justificativas constitucionais para o favorecimento e tratamento diferenciado das ME e das EPP no âmbito do Simples Nacional. A isonomia, como nós já citamos, tratar desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Livre concorrência, que é um princípio previsto na Constituição Federal, no artigo 170, inciso 4, que a princípio poderia se pensar, mas se eu estou dando um tratamento diferenciado para empresas, então eu estou violando a livre concorrência. Bom, não, porque a ideia é permitir que as pequenas empresas tenham as mesmas condições de competição, de concorrência no mercado que as grandes. Então, na verdade, isso estimula a livre concorrência. E vale lembrar, o Simples Nacional, ele não vale eternamente para as empresas. A partir de uma determinada faixa de receita, essas empresas, elas necessariamente não podem fazer parte do micronacional. É como se o Estado pegasse e dissesse, olha, agora que eu vi que você já está ganhando tendo uma certa receita bruta anual, eu acho que você não precisa mais desse tratamento diferenciado. Então, você vai competir de forma mais igualitária com as grandes empresas, porque eu acho que você não precisa mais desses benefícios. Redução das desigualdades também é uma justificativa para o favorecimento das micro e pequenas empresas. Por quê? Porque ao dar um tratamento diferenciado e favorecido para essas empresas, ajuda-se a diminuir as desigualdades entre grandes e pequenas empresas. E também a busca pelo emprego, porque quanto mais empresas, maior o número de empregos que é colocado em oferta no Brasil. Bom, entre as formas de favorecimento, em resumo, o artigo 146, inciso 3, a linha D e parágrafo único da nossa Constituição Federal prevê efetivamente um tratamento diferenciado e a criação de um regime único de arrecadação. Que regime único é esse? É o Simples Nacional. O Simples Nacional, toda a sua estrutura, não está previsto na Constituição Federal, mas ele delega à lei complementar a definição desse tratamento diferenciado e favorecido para as micro e pequenas empresas, principalmente com relação ao ICMS, às contribuições sociais e ao PIS e o PASEP e a COFINS. E para terminar, aqui a gente vai citar algumas formas de favorecimento muito rapidamente. O artigo 179 da Constituição Federal, ele coloca que um dos objetivos desse tratamento diferenciado e favorecido é mitigar as obrigações, e aqui nós estamos falando não apenas de obrigações tributárias, mas também de obrigações societárias, empresariais, trabalhistas, em relação à administração pública. O objetivo é simplificar, reduzir e até mesmo eliminar essas obrigações para que fique mais fácil e, portanto, mais barato para as empresas, as micro e pequenas empresas, cumprirem com essas obrigações. E, por fim, o artigo 195, parágrafo 9º, também da Constituição Federal, prevê que as contribuições sociais podem ter alíquotas e bases de cálculo diferenciadas em função do porte da empresa. Então, empresas de porte menor poderão ter esses benefícios tributários. A gente termina aqui com a introdução da base constitucional do Simples Nacional, mas nós nos vemos nas próximas aulas. Obrigado.